Amém? Mas ele me perguntou, está escrito na Bíblia? Claro que não. Na Bíblia está escrito apenas que os 10% são do Senhor. E não se sinta bom quando você dá os 10%, certo? Porque se você tem o meu dinheiro no bolso, não é? É meu. Você tem 100 euros meus no bolso, depois você me devolve. Eu devo ficar feliz e dizer, obrigado por me devolver o meu dinheiro? Sim ou não? Se é meu, você tem no bolso e me dá os seus 100 euros, o que eu faço? Fico feliz ou infeliz? Nada, é meu. Certo? Se em vez disso você me dá 50 e fica com os outros 50, o que eu penso? Ou você me pediu emprestado e eu digo, tudo bem. Ou eu digo, você é um ladrão, esse dinheiro é meu, certo? É por isso que Deus diz, vós me roubais nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Ele está dizendo, aquilo ali é meu. Então alguns se sentem bons, não se sinta bom, porque desde que você deu a vida a Jesus, os seus 100% são de Deus. Porque a Bíblia diz que ele te comprou por um alto preço. Quer dizer que nós somos, como diz Paulo, escravos de Cristo. O escravo tem direitos? O escravo tem salário? Não. Então, quando o escravo trabalha e ganha, de quem é esse dinheiro? Quando o escravo trabalha e ganha, de quem é esse dinheiro? Então, quando você trabalha, se você é cristão, de quem é esse dinheiro? De Deus. E Deus diz, olha, esse dinheiro é todo meu, eu te dou os 90%. Não é você que dá os 10, é Ele que te dá os 90. Lembre-se disso. Amém? Não é você que está dando os 10, é Ele que está te dando os 90, a perche é dele. Amém? Olhe pela perspectiva da Bíblia. E ele diz, esses 10 vão dar mantimento à minha casa, mantimento à minha igreja, mantimento às minhas coisas. Isso eu guardo para mim. E você pode viver com os 90. E então, toda vez que vivemos com os 90, já que não são seus, certo, são seus? Não. Então, você não pode gastar e queimar tudo com roupas, porque esses 90 são de Deus. Então, os 90 que ficam comigo, eu devo geri-los bem para a minha casa, para a minha família, para as coisas que importam, para as missões, porque não são meus, são dele. É por isso que a gestão econômica é importante, porque esse dinheiro é dinheiro de Deus. A mesma coisa quando nós gerimos aqui, nós que estamos aqui, que trabalhamos, não é? Vocês sabem que na igreja há pessoas que trabalham também com os dízimos, as ofertas, no sentido de quando vão para as missões. Nós temos a consciência, não são nossos, certo? São de Deus. E se nós os gerimos mal, estamos gerindo mal o dinheiro de Deus. E quando eu giro mal o dinheiro de Deus, Deus vai me dar mais dinheiro ou vai me dar menos dinheiro? Então tem alguém que diz, mas eu trabalho e perco sempre tudo, porque você administra mal os 90 que Deus te dá e Ele não te dará outros 90. Digamos que você é o chefe de uma empresa, você pega e dá 90% para aquela pessoa e diz a ela, administre. Se a pessoa administra mal, o que você faz? Você dá mais dinheiro ou menos dinheiro? Você vai procurar outro para dar o seu dinheiro para administrar, certo? Alguém que saiba administrá-los bem. Pois é, Deus é assim. Nada de tão matemático que nós não possamos compreender. Amém? Então olhem para esta mulher. A mulher vai lá e quebra o vaso. E Judas, poderíamos ter dado aos pobres. O que Jesus responde? Os pobres vocês sempre terão entre vocês. Isso ela está profeticamente antecipando o meu sepultamento. Porque quando alguém morria, eles passavam óleo. Por que passavam óleo perfumado? Porque os mortos cheiravam mal. Depois de alguns dias, nós estivemos lá na Venezuela, eu garanto a vocês, depois de alguns dias, os mortos cheiram muito mal. Então passavam esse óleo e isso simboliza o corpo de Cristo. Então não é um problema se eu abençoo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Jesus. E às vezes Deus nos dirá para abençoar a sua igreja para os próprios propósitos da sua igreja. Amém? Mas nós temos outra passagem. Aliás, eu acredito que sejam 2 personagens diferentes. Onde Marta e Maria, vocês se lembram? Onde Marta está lá fazendo as tarefas e Maria, a certa altura, estão todos reunidos na casa dela, na casa de Lázaro. Lázaro estava morto, vocês se lembram que Lázaro estava morto? Depois Lázaro ressuscitou, certo?
Acredito que seja o maior evangelista desconhecido por nós, porque bastava que Lázaro estivesse na praça e as pessoas diziam: Deus existe porque ele morreu, 5 dias ele esteve morto. Evangelista. Não precisava nem abrir a boca, Lázaro. Você olhava para ele e dizia: Deus existe. Lázaro estava morto, ressuscita e eles estão na casa de Lázaro com todos reunidos. E Maria pega um vaso de alabastro que hoje seria o salário de um ano. No mínimo, uns 25, 30 mil euros de hoje. Um vasinho de alabastro que era o seu dote. Provavelmente para o casamento. O que ela faz? Quebra o vaso e lava os pés de Jesus. E de novo, temos sempre Judas ali, nada feliz. O que ela está fazendo? Era uma forma dela agradecê-lo. Não estava agradecendo apenas, obrigado, Jesus. Por que ela o agradecia tanto? Porque ela pegou o que tinha de mais precioso e disse: não me importa se eu casar, se eu não casar, eu quero te honrar. Porque elas eram 2 mulheres que viviam com um irmão, o que quer dizer que não tinham pais se viviam com um irmão. O irmão cuidava delas, o homem na época cuidava das mulheres. Se não tivessem um irmão, a tendência era ou se prostituir, se não tivessem outros parentes, ou se prostituir, ou por outro lado, sou crente, não me prostituo, a esmola, respigar. Eles, na lei da Bíblia, quando faziam a colheita, deviam deixar cair um pouco da colheita para os pobres. Aquelas mulheres viveram por dias o pesadelo. Somos crentes, então viveremos pobres, não temos ninguém que nos proteja, porque meu irmão morreu. E então não era só o irmão que morreu, mas o meu futuro será péssimo. Quando vem Jesus que ressuscitou o irmão delas, não só lhes devolveu o irmão, mas lhes devolveu um futuro. E ela diante de Jesus disse: não me importa nada o que farei amanhã, eu hoje te honro e te honro com o melhor que tenho. O melhor que tenho é este frasco, que é o meu futuro casamento, que é o único dinheiro que tenho, porque não tinha outro. Eu o quebro diante de ti para te dizer: obrigado por seres o meu Deus, por teres ressuscitado meu irmão e por me dares um futuro. Então não era tanto o alabastro, mas era o que ela estava colocando ali. Eu estou dando a Deus o melhor que tenho e este é o meu modo de honrá-lo. Amém? O melhor que tenho. E quando eu dou a Deus o melhor que tenho, era o nardo puríssimo, caríssimo. Quando dou a Deus o melhor que tenho, a Bíblia dirá assim em Samuel: Deus honra aqueles que o honram. Tanto é verdade que quando repreenderam Judas, a mulher no primeiro caso em Marcos 14:7, Jesus responde assim: ela fez o que pôde, antecipou a unção do meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que esta fez será contado em memória dela. Ou seja, ele disse: em todo lugar, 2000 anos atrás, as pessoas do mundo inteiro devem ler que há uma mulher que me amou deste modo. E Jesus a honrou porque ela o havia honrado. Uma mulher que hoje poderíamos nem saber quem era. Hoje é famosa em todo o mundo, em todas as Bíblias do mundo é dito: aquela mulher sabia me amar e Jesus recebeu o amor com um ato prático. Como foi que ele o recebeu? Com um ato prático. A outra coisa que é bem interessante é que quando você honra, você vê milagres. Porque se nos lembrarmos, há uma mulher na Bíblia que soube que o profeta Eliseu estava por perto. E ela criou um quarto em sua casa para o profeta. Vocês se lembram dessa história? Ela cria um quarto, ela arranja um quarto, as casas eram muito pequenas e diz: o profeta, toda vez que passar por aqui, ele terá comida e ele terá um lugar e uma cama para dormir, porque o profeta abençoou a minha vida. E ele, todas as vezes que ia lá, dormia lá. A certa altura ele pergunta, diz: mas o que esta mulher quer? Como podemos abençoá-la? E dizem: olha, ela não tem filhos. E então ele ora e aquela mulher fica grávida só porque tinha dado um quarto a um homem de Deus. A Bíblia diz: até um copo de água dado a um dos meus discípulos, por serem meus discípulos, serão recompensados. Não é pelo discípulo, mas porque é o meu discípulo. Honrando a ele, você está me honrando, honrando o profeta. Ela estava honrando a ele. Amém? E era tão importante que depois passa um tempo, o filho dessa mulher morre de repente. E o que ela faz? Manda chamar o profeta: você me deu o filho, agora você o ressuscita.
E a Bíblia nos conta que aquele filho foi ressuscitado porque Deus honra aqueles que o honram. Nós devemos aprender que a honra não é apenas um modo de falar. Honre as pessoas que te seguem, honre os seus mentores, honre os seus pastores, honre os seus pais, honre quem quer que te abençoe, mesmo que não seja um pastor que te abençoou. Envie-lhe uma oferta, honre de alguma forma. Quando fazemos a conferência One, nós honramos muitos pregadores que vêm, porque eu creio que se eu honro a sua unção, eu recebo a sua unção. Ninguém nos pede isso, mas nós damos o melhor que podemos. O melhor de um pode não ser o melhor do outro. Tem gente que o melhor deles é pão e banana, mas se é o seu melhor pão e banana, ela está ótimo. Amém? Vocês se lembram da mulher com 2 moedinhas? Não era nada tipo 2 moedinhas de 5 centavos. Quanto valem? Nada, mas ela tinha dado tudo. Ela tinha apenas 2 moedinhas de 5 centavos. Então eu talvez dê 100, mas eu tenho 10.000. Ela tinha 2 moedinhas que hoje seriam 5 centavos. Ela disse, eu quero honrar a Deus com as minhas 2. E o que ela faria depois? Sei lá, talvez nem comesse, mas ela tinha honrado. E quando alguém dá tudo, pode ser que diga, depois não comerei. Amém? Eu já fiz isso, acho que muitos de vocês também, onde eu tive que escolher como eu ou dou o dízimo. Dou o dízimo. Como eu ou dou a oferta, mesmo que seja pouca. Sempre aconteceu um milagre depois que fiz isso, porque Deus não é devedor de ninguém. Nós vivemos muito nos medos, nós devemos aprender a viver um pouco mais pela fé. Somos medrosos demais, tentamos fazer contratinhos com Deus, medrosos demais. Quando você o honra, não tem a ver com economia, tem a ver com a honra de dizer, Senhor, entre eu e você, eu escolho você. Entre eu e você, eu sempre escolherei você. Eu contei a vocês que nos piores momentos da minha vida, quando eu não tinha nem moedinhas diante das ofertas, eu disse, mas eu devo oferecer algo, não posso vir à presença de Deus sem oferecer. E quem me conhece sabe que eu ia até as ofertas e fazia assim. Ofereço a mim mesma, não tenho mais nada. Às vezes você não tem mais nada, tem apenas a si mesmo. E eu me lembro que havia o momento das ofertas, eu ia lá e fazia assim, sem nada na mão. Eu dizia, a única coisa que tenho, Senhor, sou eu e esta é sua. E eu me colocava nas ofertas profeticamente para nunca ir diante de Deus de mãos vazias. Veja o que diz a Bíblia. Êxodo 23:15. Ninguém se apresentará diante de mim de mãos vazias. Isso é educação também na Itália. Vocês sabem, não é? Na Itália, quando você vai almoçar ou jantar na casa de alguém, você geralmente leva um presente. Não importa se é grande ou pequeno, é uma forma de dizer, obrigado por me convidar para jantar ou almoçar, e você leva uma coisinha. Vocês sabiam que se faz assim? Bem, agora na Itália se faz assim, mas se faz assim em geral. Então, quando você vai à casa de alguém, não importa se leva sorvete ou não, um presente, qualquer coisa, é uma forma de dizer que não se apresenta de mãos vazias. Agradeço pelo convite. Vejam que vocês também têm escola de educação nesta igreja, que maravilha. Amém? E Deus também diz, ninguém se apresente de mãos vazias. Sempre que uma pessoa ia glorificar a Deus, ela levava uma oferta, um cordeiro, e não uma oferta qualquer, a pior. Tanto é verdade que Deus não aceitava animais mancos, não aceitava animais cegos, porque alguém diz, bem, tenho um cego, ninguém o quer, sabe de uma coisa, vou levá-lo para Deus. E ele dizia, não, sinto muito a mim, você dá o melhor, porque eu te dei o melhor que eu tinha. Eu dei a vocês o meu filho Jesus Cristo. Era o presente mais precioso que eu tinha. Eu tinha apenas um filho e eu o dei a você. No mínimo, não me dê o animal manco, me dê o melhor que você tem. Amém? O melhor e o mais caro. E o mais caro era uma forma de dizer, praticamente, eu te dou o melhor, você que me deu o melhor. E Deus honra aqueles que o honram. Mas a honra é concreta. Digam como é. A honra na Bíblia é concreta. Amém? E concluo com esta passagem. 1 João 3,18. Filhinhos meus, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Vamos refletir juntos sobre este ensinamento profundo. Filhinhos meus, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas demonstremos o nosso amor verdadeiro por meio de obras concretas e em toda a nossa verdade. Porque lembremos-nos, a longo prazo, também para nós, alguém que diz,
eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e nunca demonstra aquele eu te amo que era lindo no primeiro dia. Torna-se sem graça, apenas um eu te amo sem atitudes. E quem vive em família, quem já teve amizades, sabe disso. Sabe quando alguém diz, somos amigos, eu te dou, te dou, te dou, te dou, te dou, te dou, sempre em mão única? Não existe amizade de mão única. Isso é missão, é como eu chamo. É mão única, só eu tenho que dar porque Deus me disse, cuida dessa pessoa. Eu te cuido, mas isso é missão, amizade é outra coisa. Amizade é eu te dou e você também me dá, certo? Relacionamento é outra coisa, eu te dou e você também me dá. Por isso que Deus disse, quando alguém está ali te abençoando, você encontra um jeito de abençoar essa pessoa também. Amém? Porque o amor nunca é em mão única. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Por que Ele deu? Para nos ter. Então Ele dá o filho e nós damos a nossa vida a Ele que nos deu o filho. Então Deus deu o filho para ter a humanidade. Amém? E o amor sempre tem uma resposta. E a primeira forma de honrar, de respeitar, é responder concretamente. E eu creio que o Senhor nos treinou com a economia para que pudéssemos aprender na vida a honrá-lo também com a nossa vida. Você talvez diga, mas e se eu não tiver dinheiro? Coloque Deus em primeiro lugar. Até colocar Deus em primeiro lugar é fazer algo concreto. Até mesmo ajudar sua esposa no trabalho de casa é algo concreto, porque hoje na Itália os dois trabalham. Não, se em vez disso uma pessoa está em casa sozinha, então se diz, tudo bem, eu trabalhei por aqui, mas hoje que os dois trabalham, o que se diz agora? Ela trabalha, cuida das crianças, depois volta e faz tudo sozinha porque eu sou o homem da família. Se os dois trabalham, os dois ajudam. Às vezes, concretamente, é só estar presente. Às vezes, concretamente, é só desligar aquela TV que você está ali assim, abobalhado, e dar um pouco de atenção aos seus filhos. Então, o Senhor quis nos ensinar uma maneira concreta, com algo que nos custa. Mas me custa. Eu chego cansado ou cansada. É justamente porque te custa que você está demonstrando o seu amor aos seus filhos. Papai que chegou cansado, trabalhou 10 horas, agora me sento no chão e brinco com você. E a última coisa que eu tenho vontade de fazer é brincar com você naquele momento que estou morrendo, estou aqui. Mas eu faço porque eu te amo de uma maneira concreta. O amor de forma concreta é sempre muito bem recebido, é bem-vindo em nossos corações. Amém? Então, se nós queremos honrar a Deus, honrar as pessoas, aprendamos a ser pessoas muito concretas. Amém? Levantem-se para orarmos. Digam comigo, além das palavras. Eu sempre darei a Deus algo que me custe. Não é como se fosse o aniversário do seu marido ou da sua esposa e você desse a eles algo que não custa nada, mas depois vai comprar a moto. BMX ponto, e para a moto 20 mil euros. O presente da esposa? 50. O que você acabou de dizer a ele? Eu amo a minha moto. Certo? Porque se vê sim pelo quanto gastamos, pelo tempo que dedicamos. Vê-se sim a honra de uma forma concreta. Amém? Eu te amo tremendamente, mas passo 20 horas no trabalho e nunca em casa. Não, você não me ama tremendamente. É preciso um equilíbrio. Não estou falando de momentos de emergência, porque há momentos que são de emergência, eu tenho que me matar, me mato por amor. Amém? Estou falando de equilíbrio, porque mesmo aí, se tenho que me matar, eu me mato por amor. E meus filhos dizem, papai e mamãe estão se matando por amor. Sabem o que eu vi sendo pastor aqui na Itália? Vi os filhos dos sul-americanos ou dos estrangeiros, como honram os pais, e vi os filhos dos italianos. E há uma diferença. Sabe qual é a diferença? Que os filhos dos sul-americanos ou dos estrangeiros, quando chegam na primeira imigração, vão trabalhar limpando o chão, e talvez até gente formada, viu? Super formada, mas aqui o diploma deles não vale. E então eles vão trabalhar à noite, limpando o chão, o traseiro de pessoas idosas, cuidando de crianças. E eu vejo os filhos que veem os pais fazendo trabalhos absurdos para lhes dar de comer. E honram os pais de uma forma diferente.
Diz, mas não é rebelde. O pai nunca estava presente, mas nunca estava por amor. Não que nunca estivesse, porque estava por aí com os amigos, fazendo sei lá o quê, jogando tênis. Nunca estava presente, porque trabalhava de dia, de noite, fazia 20 trabalhos. E esses filhos crescem saudáveis, lembrando-se, honrando os pais, dizendo, se hoje faço faculdade é porque meu pai trabalhou lá fazendo bicos, lavando pratos à noite. E os filhos, quando veem isso, honram. Depois vejo os filhos dos italianos que talvez tenham tudo. O pai faz qualquer tipo de trabalho e nem sequer os honram, porque você lhes dá as coisas, como se já fosse garantido. E nunca é garantido, nada é garantido. Amém? E obviamente nem todos são perfeitos. Às vezes até me irrito e digo, como assim? Mas eu estou bravo com meu pai, com minha mãe. Eles estão se matando por você e você está bravo com eles, estando aqui sem nem trabalhar, fazendo faculdade enquanto eles se matam. Isso não é honrar os pais. No mínimo você os respeita, no mínimo os ajuda. No mínimo no fim de semana diz, pai, vai limpar o escritório, eu vou limpar com você, mesmo que não me dê nada, porque você se mata por nós. Entendem? Antigamente era mais fácil, porque os pais e a família de qualquer forma trabalhava muito mais. Era muito mais difícil. Nossos avós trabalharam assim para criar a riqueza que existe hoje na Itália. Esses avós trabalharam de um jeito absurdo, por isso os filhos eram muito mais respeitosos com os pais. Enquanto hoje você dá tudo, parece que é garantido. Nunca dê nada como garantido aos seus filhos, não é garantido. Amém? Não facilite o caminho para eles, porque depois eles ainda cospem na sua cara. Não facilite, faça-os trabalhar, faça-os entender o preço do trabalho, o preço que você está pagando também por eles, isso só lhes fará bem. Amém? Não pensemos que na Bíblia todas as famílias eram perfeitas. Porque às vezes dizemos, os cristãos, imaginamos que uma família cristã acorda de manhã falando em línguas carabachandara e que depois o outro abre a Bíblia e diz, sinto uma profecia para esta manhã, aleluia. E não é assim. A própria Bíblia conta todas as confusões que existiam nas famílias. Pense logo em Adão e Eva, veja só no começo, Adão e Eva. Qual era o problema de Adão e Eva? Pais que não diziam nada. Vocês acham que o problema entre um irmão e outro nasceu justamente quando eles se mataram? Claro que não. Pais ausentes que veem problemas e ficam calados. Problemas. Qual é o problema que encontramos ali mais adiante? Isaac, que fazia uma diferença absurda entre um filho e outro. Um era o queridinho da mamãe. Então, todas as coisas que temos em nossas famílias encontramos também nas famílias da Bíblia. Amém? Olha Jacó, pensa em Jacó. Jacó tem 12 filhos e vai na Zara, na Louis Vuitton e compra uma roupa Louis Vuitton para um só, todos os outros obedecem. Diz, mas como? Louis Vuitton para aquele ali? E aquele anda com o seu Louis Vuitton. E os outros dizem, mas o que nós somos? Filhos de ninguém? Ou seja, pense, ele colocou os... Você acha que o pai estava fazendo bem a ele? Não, estava fazendo mal, porque os outros o odiaram, até o jogaram num buraco e o venderam como escravo. Depois Deus transforma tudo em bênção, mas pense no erro daquele pai, que entre 12 filhos coloca Louis Vuitton em um e todos os outros com OVS dizendo, mas por quê? Existem erros em todas as famílias. Qual é a boa notícia? Que Deus nos dá uma guinada e nos coloca no caminho certo. Não deve haver diferenças entre os filhos, nunca. E nós não podemos ser ausentes nunca. Devemos ser, se vemos um problema, devemos logo cuidar do problema. Mas meu filho, não sei, chega às 5 da manhã. Ele nem percebe que você está com as pupilas assim. O que é? Olhos bonitos? Você tem que fazer algo. Não finja que nada aconteceu. Confronte-o. Ei, 5 da manhã, isso aqui não é hotel. Certo? Mas enquanto tiver 18 anos, o hotel fecha à meia-noite. Não sei, quando você quiser fechar seu hotel. Você decide o fechamento do hotel e os seus assuntos. Você deve dizer, mas eu não sei se ele quer vir à igreja, ele não tem que escolher, enquanto morar aqui nós vamos à igreja, mas ele não gosta. Que se dane, fica lá mesmo sem gostar. Fica ali quieto sem gostar. Você está lá. Porque aqui a casa é nossa, as regras são nossas. Mas eu sou grande, quero trazer a namorada, meu filho não é crente, quero trazer a namorada para casa. Neste hotel não tem isso, não é um motel de prostitutas.
Tá aqui na minha casa, não se dorme junto, ponto final. Ah, mas ele se ofende, então se ofenda. Amém? A outra coisa, depois que ele saiu de casa, desfaça o ninho. Acabou. Almocei com uma família esses dias. Eu os amei, eles disseram. O filho desde que vai embora eram sul-americanos. O filho desde que vai embora o ninho é desfeito. Mesmo que volte você se encontra. Na América, quando você vai para a universidade, nunca mais volta a morar na casa do papai e da mamãe. Seja homem, seja mulher, você é grande, é adulto, vire-se. Amém? Ah, mas é a cultura italiana. De fato, há coisas que devem ser quebradas, outras mantidas. Os italianos são maravilhosos no acolhimento, mantemos isso porque é bíblico, mas tudo o que não é bíblico nós tiramos. Amém? Foi embora, é sempre bem-vindo, venha comer conosco no domingo, mas morar aqui só se houver uma tragédia. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não me importa nem um pouco. Vire-se. Amém? Eu me lembro do pastor Subira, que uma vez nos contou sobre o filho que vai para a universidade e ele lhe diz: nós temos tanto dinheiro para você ir para a universidade. Acabando isso, vire-se, trabalhe, ore, jejue, que o jejum também é bom. E ele conta que o filho, a certa altura, não tinha mais dinheiro e ligou dizendo, sabe, meu dinheiro acabou. E a mãe, ah, coitado, coitado nada, fica quieta aí, que as mães sempre querem dizer coitado, ele é homem. E o que vai me fazer? Por 3 dias não come, jejua, aprenda a jejuar, que o jejum sempre faz bem aos filhos. E ele, bem, depois seu filho teve um milagre porque um rapaz olhou para ele e lhe ofereceu comida e ele viveu pela primeira vez Deus provendo. E veja como Deus proveu. Mas o pastor Subira dizia, você acha que eu não sofri quando disse que não mandaria o dinheiro? Claro, eu orei, Senhor, faça com que o Senhor proveja. Mas você não pode fazer essas coisas, senão você não os ajuda. Amém? Eu agradeço a Deus, uma vez minha mãe disse, o hotel acaba, mas à meia-noite o hotel fecha. Eu cheguei à 00:30, eu e minha irmã, que hoje ele é um pastor, 00:30. Ela atrás da porta disse, o hotel está fechado. E nós, e onde é que vamos dormir? Hoje ela não faria isso porque no Brasil é perigoso, teriam nos matado na rua. Ó, ficamos lá até 1:30, ela estava atrás da porta. Mãe, nós prometemos. O hotel está fechado, abre amanhã de manhã às 7. E nós o que fazemos? Éramos adolescentes. Então eu digo, tudo bem, vamos para a casa de uma amiga minha. Eu e minha irmã, de noite, à 1:30 indo para a casa da minha amiga, bato na porta. Tipo, pode abrir? Podemos dormir aqui? Vem, entra, dormimos na casa de uma amiga minha. E minha mãe disse que a noite toda ficou acordada e preocupada, mas disse, se eu abrisse naquele dia, estava acabado. E ela tinha razão. Sejam um pouco mais firmes, eduquemos estes homens, estas mulheres. Não eduquemos crianças mimadas. Estamos educando pessoas para a vida. Estamos educando pessoas para que cresçam. Amém? E se há um lugar onde nós queremos educá-los, é aqui. Onde está a palavra de Deus? Eles te agradecerão. Eu na época dizia, minha mãe é desnaturada. Hoje eu a aplaudo e digo, tem toda a minha compreensão, parabéns, que não se moveu nenhum. E você não pode se mover. Quando você disse não sofra. Dizem hoje os psicólogos, e eu pessoalmente concluo, que todos os filhos que crescem saudáveis, inteligentes e que em geral produzem muito na vida, são na verdade filhos de mães e de pais bastante rígidos. É uma disciplina que molda o caráter. Existem regras. Sabem por quê? Porque as regras, dizem os psicólogos, dão segurança. Quando se aqui estiver escuro, se apagarmos as luzes, o que você fará? Você encontrará um lugar seguro, imediatamente. Se apagarmos as luzes, a primeira coisa que cada um de nós fará é encontrar um lugar para se segurar. E essas são as regras. As regras devem ser, mas nós vivemos na graça. E depois você usa a graça. Quando ele volta, você diz, como foi a noite? Mamãe te ama. Fiz isso porque te amo, querido. Amém?